igreja se ergue em unção. Quando teu fogo desce, arde forte em nosso coração. Não queremos só ouvir falar de ti, queremos te encontrar agora, queremos tua presença viva, queremos te adorar. Sopra sobre nós, Espírito Santo, vem renovar. Aviva, aviva, faz o fogo arder em nós. Aviva, aviva, queremos ouvir tua voz. Tá bom assim agora, enquadramento? Esta geração, restaura o coração, que o mundo veja Jesus vivendo em nós. De coração aberto, estamos diante do teu altar, com mãos levantadas, prontos pra te exaltar. Que venha o teu reino, que venha o teu poder sem fim. Ministério aviva, nasceu para glorificar-te assim. Desperta a tua igreja, faz o povo despertar. Aviva, aviva, faz o fogo arder em nós. Aviva, aviva, queremos ouvir tua voz. Desperta esta geração, restaura o coração, que o mundo veja Jesus vivendo em nós. Boa noite, Denise. Agiva, Senhor, que comece em nós teu Vamos compartilhando aí, gente. e o teu grande avivamento venha em nós permanecer. Boa noite, Nara. Boa noite, Charlene. Vamos chegando aí, ó. Vai puxando uma cadeira, servindo um chimarrão, que a gente vai adorar o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aí um louvor novinho em folha aí para embelezar o nosso encontro. A igreja se ergue em unção. Quando teu fogo desce, arde forte em nosso coração. Boa noite, Anne. Boa noite, Pamela. Boa noite, Vinícius. Ouvir falar de ti, queremos te encontrar. Recebe aí, gente, adoração aí, ó. Tua presença viva, queremos te adorar. Sopra sobre nós, Espírito Santo, vem
Vamos chegando, galera. Faz o fogo arder em nós. Glória a Deus. Aviva, queremos ouvir tua voz. Desperta esta geração. Muito boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje estamos com muita chuva na nossa Terra dos Marechais, na nossa São Gabriel. E nós optamos por fazer então hoje toda a transmissão online, nosso culto online. Boa noite, Regina. Muita chuva, mas queremos primeiro agradecer a Deus, porque o Senhor verdadeiramente guardou o nosso Rio Grande do Sul. Haviam previsões de muita chuva. Estamos juntos aqui assistindo. Oh, maravilha! Um abraço. Oh, vai sair uma boia lá, hein? Lá na Pâmela. Amém. Glória a Deus. E havia previsão de muita chuva desde a noite de quinta-feira, previsão de temporal, de tempestade, de ventos de 100 km por hora. E eu acredito que foi na quarta-feira que eu até publiquei algo sobre a importância de nós orarmos, de nós nos posicionarmos, de clamarmos ao Senhor. A palavra diz que Jesus repreendeu uma tempestade. A palavra diz que o Senhor Jesus, ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores do que essas. E incentivando as pessoas a orar para que o Senhor repreendesse os ventos, para que fosse repreendido as tempestades, os danos, que, enfim, o Senhor guardasse as nossas cidades, as nossas casas, os nossos lares. E aconteceu algo assim extraordinário, né? Eu fiquei muito surpreso. Chegou a quinta-feira, não veio a chuva. Chegou a sexta, não veio a chuva. E eu uso vários aplicativos de previsão de tempo. Na época que eu trabalhava limpando piscinas, eu usava esses aplicativos para agendar o meu trabalho. E eram, assim, uma precisão incrível. Se ali marcava 70% de chuva, eu tinha certeza que ia chover e nem marcava nada. Mas, quando chegou a sexta-feira, no sábado, todos os aplicativos marcavam chuva intensa, 20 milímetros, 50 milímetros, e ali fora tinha sol, ali fora o tempo estava bonito. Olhava no aplicativo aquelas imagens de chuva escorrendo como se fosse na tela do celular, e lá fora Deus o Pai desmentindo todas as previsões, rompendo com todas as previsões. No sábado eu vi alguém da meteorologia explicando que, de alguma forma inexplicável, um vento norte se levantou e levou todo aquele temporal, aquelas tempestades lá para o meio do oceano. O Senhor verdadeiramente guardou o nosso Rio Grande do Sul, guardou as nossas casas, guardou o nosso Brasil. E essa manhã, por volta das 6 horas, começou a chover. Eu acho que caiu granizo 30 segundos, alguma coisa assim, porque foi muito rápido. Veio um pouco de chuva, um vento, e depois acalmou, e a chuva veio, uma chuva tranquila. E nós temos muito para agradecer ao Senhor, porque Ele nos guardou. Ele verdadeiramente nos guardou, Ele verdadeiramente nos protegeu, respondendo, acolhendo as orações de tantas pessoas. Eu sei que não foi só nós que oramos, eu sei que não foi só um grupo pequeno que orou, que clamou, que intercedeu, mas que a junção de tantas pessoas que clamaram a Deus
e que o Senhor aprove ao Senhor acolher essas orações e repreender toda aquela tempestade, todos os danos que estavam previstos. O Senhor verdadeiramente nos abençoou e nós louvamos a Ele. Boa noite, Ana Souza. Realmente Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. E a gente estava conversando ali no grupo do ministério, e se eu não me engano foi a Camila que disse, realmente Deus está no controle, e quem fala do tempo está correndo risco de mentir. Deus realmente mostrou o seu poder, realmente mostrou a sua graça, mostrou a sua misericórdia, e a nossa fé no meio de tantas notícias ruins que nos chegam às vezes, ela fica forte, engrandecida, vendo que verdadeiramente quando a gente ora porque poderoso é aquele que ouve a nossa oração, poderoso é aquele que atende a nossa oração. O poder não está em nós que oramos, mas está naquele que recebe as nossas orações. Boa noite, Eliane. Verdadeiramente, glória a Deus por isso. Miriam, a oração moveu os céus. Literalmente, os céus se moveram com a oração, com o clamor. Eu vi vídeo de pastores que oraram Santa Maria, em outros lugares, pessoas que se levantaram num clamor e o Senhor nos atendeu. Nós vamos ouvir aqui um louvor, gente, e eu não posso colocar outras músicas aqui porque eles derrubam a nossa live, as músicas que a gente gosta de cantar no culto. Eu não sei como é que isso acontece, porque a gente canta lá, faz a transmissão do culto e não acontece nada, mas se eu colocar uma gravação aqui, em poucos instantes eles vão derrubar a live. Então vamos ouvir esse louvor e a gente daqui um pouco volta para compartilhar mais sobre esse Deus poderoso. Quando a tua voz chama, a igreja se ergue em unção. Glória a Deus. Quando teu fogo desce, arde forte em nosso coração. Não queremos só ouvir falar de ti, queremos te consagra, queremos tua presença viva, queremos te adorar. Oh, glória. Aleluia. Sopra sobre nós. Aleluia. Espírito Santo, vem renovar. Oh, Deus amado. Boa noite, Vinícius Santiago. Aviva, faz o fogo arder em nós. Aleluia. Queremos ouvir tua voz. Desperta esta geração. Aleluia. Verdadeiramente, querido, a minha oração é que você tenha uma experiência tão intensa com o Senhor, uma experiência tão tremenda com o Espírito Santo, que possa marcar profundamente a sua vida, que possa te levar a um relacionamento real, vivo, claro, sincero, de entrega com o Espírito Santo. O meu desejo, a minha oração é que o Espírito Santo ele te pegue por dentro, ele te tome e você possa viver uma experiência marcante com ele, uma experiência poderosa com ele, de maneira que você possa agarrar-se a ele, ao Senhor, ao Espírito Santo
e possa viver uma vida diferente daquela que você talvez pensa que deveria viver, mas uma vida que Deus, o Pai, tem destinado a você. Queridos, hoje nós estamos fazendo esse encontro online. Eu tinha já preparado uma palavra para trazer no culto e eu vou trazer essa palavra aqui nessa noite e eu quero falar sobre o chamado. Você tem um chamado. Se o Senhor fizesse um chamado para você, você conseguiria identificar? Você saberia que é o Senhor que está te chamando? Você saberia discernir esse chamamento do Senhor para a sua vida? Enquanto estava ali tocando a música, não sei se deu para ouvir, meu boa noite para o Vinícius Santiago. Está me devendo uma visita, Vinícius. Tem que ir lá no projeto lá, gurizada. Tem saudades lá do tempo que você estava lá com a gente, viu? Então hoje eu quero falar sobre chamado. E eu quero dar alguns conselhos para você. 8 conselhos para você identificar o chamado, para você se preparar para viver o chamado de Deus e para você tirar as dúvidas se você tem um chamado ou não tem, se o Senhor te chamou para realizar algo específico na sua cidade ou fora da sua cidade. O Senhor te chamou para realizar algo específico no nosso Brasil, no nosso sertão, no nosso interior, na nossa cidade, fora do Brasil, em alguma nação específica que o Senhor te chamou, Ele tem te chamado e você não sabe direito como agir. Amém, Vinícius, eu vou aparecer sim, pastor, eu sinto saudade também, é verdade. Vou ter que eu ir atrás de você, Vinícius, para a gente conversar, bater uma prosa. Então eu quero começar lendo aqui, Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. E eu queria falar sobre o chamado. De repente você pode estar vivendo um dilema de um chamado, a crise de um chamado, e não saber identificar. Tá? Mateus 28, verso 19 e 20, a pastora está ali fora das câmeras, já colocou para nós o texto, né? Fora da tela está ali. Vamos lá então, Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos que o Senhor ministre ao nosso coração, como nós precisamos de Ti, Jesus, como nós precisamos de Ti, Espírito Santo, como nós precisamos que o Senhor ministre ao nosso coração, que os nossos ouvidos se abram para ouvir de Ti, que o nosso coração se abra para compreender a Tua palavra, que os nossos olhos se abram para Te ver, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Mateus 28, verso 19 e 20 diz assim, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De uma certa forma, todos nós temos um chamado de Deus o Pai. Todos nós temos um chamado para realizar esse ID que o Senhor Jesus entregou para a igreja. O ID não é para algumas poucas pessoas, o ID é para todos nós. Todos nós podemos levar a palavra, todos nós podemos falar aos corações, todos nós podemos testificar do Senhor, todos nós podemos contar as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Todos nós temos esse chamado. Mas, às vezes, o Senhor chama algumas pessoas
para viver uma vida dedicada ao seu evangelho, não apenas na sua própria casa, na sua própria família, na sua própria cidade, mas viver uma vida dedicada ao Senhor. Muitas vezes o Senhor tem chamado pessoas para que eles saiam do seu lugar de comodidade, que eles saiam do seu lugar de tranquilidade e eles abracem uma vida extraordinária com o Senhor. E talvez você possa estar vivendo um chamado, sendo atraído pelo Senhor e você não saberia identificar, não sabe dizer o que é isso, o que está acontecendo. Então eu vou dar 8 conselhos para você, se você quiser anotar, 8 conselhos para você identificar um chamado, para você o que fazer com o chamado que o Senhor te deu, como você vai identificar, como você vai se preparar, como você vai iniciar, por onde começam todas essas coisas. Então vamos começar por aquilo que Deus começa realizando no nosso coração. Se você tem um chamado, esse chamado ele vai surgir como um desejo profundo e constante de ajudar as pessoas, de partilhar a sua fé. E esse desejo profundo, ele não passa, ele se torna algo permanente e constante na sua vida. Ele não desaparece, ele não é uma temporada, ele não é, eu fui lá num seminário, eu fui em algum lugar, e aí você fica alguns dias assim naquele fogo, naquele desejo, daí depois passa. Não, um chamado, ele nos inquieta. O chamado, ele nos instiga. Um chamado, ele começa a se tornar uma inquietação no nosso coração, uma inquietação no nosso espírito. E como eu disse, às vezes parece uma crise. Você começa a almejar e a idealizar algumas coisas, mas não sabe direito o que é, como é que é. Eu lembro que lá atrás, e vai ter um dos itens aqui que eu vou falar, busque conselhos. Lá atrás, quando eu ainda era jovem, magrinho, pesava 60 quilos ou menos, e morava lá em Porto Alegre, na zona sul de Porto Alegre, surgiu um desejo muito grande, já envolvido no caminho do Senhor, frequentando igreja, já encaminhado de uma certa forma, podia permanecer por ali vivendo uma vida tranquila, mas eis que o Senhor começou a instigar o meu coração com um desejo de fazer alguma coisa, de me envolver em alguma coisa que era muito além do que eu já estava fazendo. Eu já era pastor, eu já pregava a palavra desde os meus 15, 16 anos, eu já estava envolvido nas coisas da igreja local, mas aquele desejo era algo que transcendia, era algo que ia além, era algo que causava, como eu disse, uma inquietação. Se você está assim, se o Espírito Santo tem ministrado ao teu coração, a segunda coisa que você deve aprender a fazer e que vai ser uma base em toda a sua caminhada, aprenda a buscar respostas em Deus. Segundo conselho, aprenda a buscar respostas em Deus. Busque a Deus sinceramente. Busque sinais do Senhor. Busque respostas do Senhor. Ore bastante. Converse com Deus. Converse, porque oração é uma conversa, né? Oração não é uma lista de pedidos, não é uma lista de supermercado.
é uma conversa. Converse com o Senhor sobre esses desejos, sobre essas vontades, sobre estes sonhos. Peça que Ele te dê clareza na hora de tomar decisões. E mais do que tudo, aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Quando eu estava vivendo essa crise de entender o que Deus queria, o que o Senhor desejava realizar na minha vida, e morava lá em Porto Alegre. Boa noite, Rafael. Um abraço, tudo bem? E eu vivia lá em Porto Alegre, na casa com o papai, com a mamãe, os irmãos. Eu acabei me tornando um rato de vigília na grande Porto Alegre, onde acontecia uma vigília praticamente em todos os sábados à noite. Eu descobri onde tinha uma vigílias e eu ia participar, às vezes era muito longe, às vezes era muito perto, enfim, mas eu participava praticamente todos os sábados de vigílias, buscando a direção do Senhor. Uma outra coisa que eu fazia muito, eu tinha amigos na Livraria Evangélica de Porto Alegre. Eu não lembro agora o nome da livraria, eu sei que é a Livraria Evangélica de Porto Alegre. E Vida... como... Vida... Não me lembro o nome. Luz e Vida. É Luz e Vida. Acho que é Luz e Vida. E eu tinha amigos ali, os funcionários todos, e eu tinha uma parceria com eles. Então, quando chegavam livros, eles me emprestavam os livros para que eu fizesse uma resenha, uma análise do livro, que eu fizesse, enfim, que desse uma orientação sobre o livro. Então eu lia muitos livros por semana, livros de testemunhos, livros sobre a palavra, livros sobre depoimentos, livros de conversão, livro dos missionários nos países comunistas. E aí eu lia todos aqueles livros, trazia depois uma resenha, trazia depois orientações, fazia a minha avaliação com 16, 17 anos sobre o livro, devolvia para a livraria. Então eu tive que aprender a ir aguçando os sentidos espirituais e aprender a ouvir a voz de Deus e a discernir a sua voz. Então, primeiro veio a crise, depois aprenda a buscar respostas de Deus. Terceira coisa, antes da terceira coisa, você está entendendo? Eu vou colocar um louvor aqui e você vai me escrever aí se você está entendendo, se quem sabe você está vivendo esse momento de crise, tentando entender o que é que o Senhor está querendo da sua vida. Da dor onde o mundo esqueceu, Deus estendeu a mão, então escolheu um projeto, um povo, uma direção pra levantar guerreiros com o pé no chão. Olha a canção do projeto Moleque Boa Conduta. Cada passo um propósito, cada queda um salto. Do campo ao coração ele vai agir, transformando a dor em razão pra sorrir. Não é só bola rolando no chão, é o Espírito Santo mudando a visão. Com lanche, cuidado e um abraço fiel, é o reino descendo, é o toque do céu. Moleque boa conduta escolhido por Deus. No meio da guerra ele diz: você é meu. Com fé, com coragem, com a luz que reluz. Na quadra da vida quem guia é Jesus. Sem palavra no peito, tem amor no olhar, tem respeito aos pais e vontade de orar. A violência não entra, aqui tem paz. Tem um Deus que segura, ensina e refaz. Quando o frio chegar tem agasalho e calor, mas o que é si mesmo é o toque do Senhor. De 8 a 14 eles já entenderam que com Cristo ao lado gigante eles serão. Não importa de onde você vem, Deus te vê. E onde o mundo diz fim, ele diz eu sou porque você não é só mais um no meio. É isso aí, gente. Projeto Moleque Boa Conduta. A mão de Deus, né? A gente, como eu vi hoje a pastora Heidi Baker dizendo, nós temos os pés no chão e as mãos levantadas aos céus para ser as mãos de Deus para abençoar vidas. Sim, estou entendendo, diz a Pamela. Terceiro conselho, de 8.
Terceiro conselho, aprendeu a ouvir a voz de Deus, aprendeu a discernir a sua voz, porque esse ouvir a voz de Deus, ele vai ser, a sua vida vai depender disso daqui para frente, porque você vai ter que experimentar. Ana Souza, pastor, tá eu e o meu esposo acompanhando, estamos entendendo sim, glória a Deus, Ana, que bom. Aprender a ouvir a voz de Deus é o que vai depender da sua existência. Alguém que abraça o chamado precisa ouvir a voz do Senhor, precisa discernir a voz do Senhor. E o Senhor vai lhe dirigir, o Senhor vai lhe guiar, o Senhor vai lhe dar direção. E não importa a sua idade, isto é o básico da nossa vida com Deus. Aprenda a andar com o Senhor, a ouvir a sua voz e deixar que o Espírito Santo te conduza aonde Ele quiser. Vamos ao terceiro conselho. Deixa eu trocar a canção aqui. O terceiro conselho que eu quero dar para você. Presta atenção para o terceiro conselho. Busque conselhos com irmãos experientes e compartilhe sobre o que você vem sentindo. Como é bom, às vezes eu brinco ali no meu grupo da família, dos meus irmãos, eu estava dizendo na quarta-feira, quinta-feira, o meu irmão mais novo, que nasceu logo depois que a minha mãe foi curada e nós chegamos ao Evangelho, ele completou 53 anos. Minha mãe chegou paralítica no local de culto, recebeu uma oração de cura, levantou-se. Os médicos haviam dito que ela teria muito pouco tempo de vida e que se por acaso ela sobrevivesse, nunca jamais ela poderia engravidar. Pois o Senhor Jesus curou a minha mãe, ela saiu dali caminhando, nós, toda a família, abraçamos a fé e seguimos ao Senhor Jesus. Eu tinha na época mais ou menos 6 anos de idade, e logo após a cura, a mãe engravidou e veio a nascer esse meu irmão, que agora completou 53 anos. Então este é o tempo de caminhada com o Senhor, 53, 54 anos de fé. E como é bom a gente ouvir alguém que tem uma voz experiente, que a palavra de Deus chama de os presbíteros. Alguém que é experiente na fé, alguém que já tem uma caminhada muito maior do que a nossa, alguém que tem a capacidade de nos orientar, de nos ajudar, de nos dar uma palavra, de nos dar um norte, de nos dar uma direção. Então, esse é o terceiro conselho. Sente-se, converse com pessoas experientes, converse com pessoas que têm vivido o seu chamado, converse, preste atenção. Você procure alguém, procure pessoas que têm vivido o seu chamado, procure pessoas que abraçaram o chamado e ouça, conte sobre as coisas que você tem sentido, as coisas que Deus tem te falado, pessoas que são cheias do Espírito Santo que poderão te orientar, que poderão te ajudar, que poderão te ensinar a discernir o seu chamado, te dar um caminho, te ensinar o caminho das pedras. Faça assim, faça desse jeito, procure isso, prepare-se dessa forma, prepare-se daquela forma, e principalmente que as pessoas a quem você vai procurar, com quem você vai conversar, com quem você vai abrir o seu coração, procure pessoas de fé, pessoas que creem no Senhor. Não adianta você procurar alguém que às vezes tem muito tempo de fé, mas que nunca abraçou um chamado de Deus, que nunca se envolveu efetivamente no corpo de Cristo. Pessoas muito melancólicas,
medrosas, essas pessoas você não deve ouvir, porque elas serão as primeiras a dizer para você: ah, não vai, isso não vai dar certo, tem certeza que é o Senhor, tem certeza que é Deus que está falando. Não, procure alguém que realmente tem vivido o seu chamado, que vai te dar apoio, que vai te dar incentivo, que vai dizer: não, é realmente assim, enfim, vai te orientar. Ouça, procure e ouça. Uma quarta coisa que vai acontecer, o quarto conselho, para você perceber se o seu chamado é um chamado para além do lugar que você vive. Amém? Além do lugar que você vive. Você tem interesse por culturas diferentes. Você tem facilidades de se adaptar a novos lugares. Eu encontro muitas pessoas aqui em São Gabriel que, quando a gente pergunta: você não gostaria de morar em outro lugar? Você não gostaria de ir morar numa outra cidade, num outro estado? Você não gostaria de ir para um outro lugar e viver num lugar diferente? E as pessoas dizem: não, 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 Deus livre. Eu amo demais São Gabriel, eu não saberia viver em outro lugar. Pois quem tem um chamado de Deus, muitas vezes, acaba abraçando uma vida que a gente chama de uma vida nômade. A gente um dia está num lugar, outro dia está no outro. São Gabriel até agora está batendo recorde. Já completamos 21 anos em São Gabriel. Nunca fiquei tanto tempo num só lugar. O último lugar que nós moramos por muito tempo foi em Santa Catarina, que foi por 13 anos. São Gabriel já tá ganhando assim de lavada. Mas o nosso chamado, a nossa chamada para viver aquilo que Deus quer, a gente abraça uma vida nômade. Na verdade, a gente não como é que eu vou dizer? A gente não cria raízes. Nada nos impede de um dia ir para outro lugar. E a gente tem facilidade de se adaptar em qualquer outro lugar. Então, alguém que tem chamado para ir além do lugar onde vive, essa pessoa ela tem que gostar de culturas diferentes e ela tem que ter facilidades de se adaptar em novos lugares. Para você imaginar, nós já pastoreamos igreja, eu e a pastora, numa cidade pobre, 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 que dava dó. E ali nós ficamos lá 3 anos convivendo com pessoas 2 anos, pastora? Muito pobres, muita pobreza mesmo. Lembro de ir, às vezes, convida, pastor, vem almoçar na minha casa, daí eu e a pastora, não tinha as meninas, e às vezes a gente estava lá à mesa, daqui a pouco passava uma ratazana na cozinha, daqui um pouco, enfim, não era assim um ó, mas a gente se adaptava e estava ali, porque ali era o lugar que Deus queria que a gente ficasse, que a gente vivesse. Nós já já moramos numa cidade, às vezes eu conto essa história e dou risada, porque assim era 90% da população, 80% eram alemães, pessoas descendentes de alemães, mais uns 15% de pessoas de descendente italianos, e mais alguns polacos, e dois negros. Eu acho que quando a gente foi morar já era o único, né? Não, tinha um e depois... Tinha mais um, depois chegou eu. E era assim, você não tem ideia do que é viver num lugar assim, onde as pessoas têm um preconceito pela sua cor, pela sua pele. As coisas que eu ouvi, os absurdos que eu ouvi, ia tentar alugar casa, não conseguia, daí eles diziam para mim: o senhor é negro, não pode, o senhor não tem. Aí, sei lá, depois de quanto tempo eu procurando sozinho a casa, cansei. A gente foi morar num lugar 12 quilômetros da cidade e
em época que era férias escolares, a gente chegou lá entre dezembro e janeiro, logo depois de Ano Novo, e não tinha ônibus de acesso para a cidade, e a gente tinha que ir a pé, 12 quilômetros. Então eu cansei de ir, um dia eu disse para a pastora, vai você lá, vai você ver se acha. Daí ela foi, numa manhã voltou, meio-dia, voltou num turno assim, dizendo, consegui a casa, já falei com o dono, já acertei tudo. Eu disse para ele que você vai lá, ele está te esperando para te ir lá e a gente fazer o contrato. Me deu o endereço, chego lá, o cidadão me olhou da minha cor, preto, negro, e me disse na minha cara, para você que é o marido daquela mulher, eu mesmo, para você não, você é negro. Quantas vezes eu vi isso? Mas nós vivemos 13 anos naquela cidade, Deus nos colocou ali, e a gente foi ganhando as pessoas, a obra de Deus foi crescendo, e ali nós permanecemos por 13 anos, porque quando Deus nos chama para algum lugar, não existe impedimento, querido, entende? Ouvi aquelas coisas, ouvi o que eles diziam, como é que o senhor se sente sendo preto, apontava assim por sapato dessa cor. Eu nem vou falar tantas coisas que eu ouvi, mas a gente permaneceu ali. Vivemos em lugares muito prósperos, lugares muito pobres, mas quem tem um chamado tem essa facilidade de se adaptar a novos lugares, a novos ambientes, e a curiosidade, o desejo de conviver em outras culturas, né? Logo no início que a gente chegou lá na cidade, minha cunhada e meu cunhado estavam de férias lá no litoral de Santa Catarina, e eles vieram nos visitar. Fazia bem pouquinhos dias que nós tínhamos chegado na cidade, e aí nós chegamos num restaurante. O meu cunhado é mais preto que eu, ele chega a ser azul, assim. Aí a minha cunhada é mais branca do que a minha esposa. Então era um contraste, assim, fenomenal. Nós entramos no restaurante, todo mundo de origem alemã. Houve um silêncio naquele restaurante, nós entramos, as pessoas não disfarçavam, eles se cutucavam e apontavam, assim da maior cara de pau. E aquilo foi assim um choque para eles ver como que uma mulher como a pastora Márcia, branca, de origem italiana, tinha casado com um negro. Como alguns diziam que eu tinha roubado ela. Eu tinha roubado ela. Raptado. Eu tinha raptado ela para fazer dela minha esposa. Mas o Senhor nos manteve lá por 13 anos e o Senhor foi quebrando todas essas barreiras que existiam. Então o Senhor, ele vai nos dando graça. Quem tem um chamado consegue lidar e se adaptar com qualquer lugar. Qual seja a cultura, qual seja a condição, qual seja a situação. Você entendeu aí, querido? Você está entendendo? Vamos ouvir mais um louvor. Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Vamos lá então, querido. Você está anotando aí, ó. Primeiro, você tem crises e o Senhor tem chamado você tem crises. Segundo, você anotou aí que você precisa buscar respostas em Deus. Terceiro, busque conselhos com irmãos experientes. Compartilhe sobre o que você está sentindo. Quarto, tenha amor. Você tem amor por pessoas, por diferentes culturas, tem facilidade de se adaptar. Quinto conselho, são 8. Se você tem um chamado, se Deus tem chamado você para realizar alguma coisa, eu vou dizer algo muito importante. Se Deus tem te chamado, vamos dizer, Deus está me chamando para ir para tal lugar, para tal nação.
para tal estado, Deus está me chamando para ir lá para o sertão do Nordeste, Deus está me chamando para ir para tal lugar. Eu não sei se você sabe, existem lugares, no próprio Rio Grande do Sul, existe uma infinidade de cidades que o evangelho não chegou. Você sabia? Onde não há igrejas estabelecidas, não há grupos que discipulam, que pregam o evangelho. Existe isso por regiões de Santa Catarina, Paraná, por vários lugares. Você necessariamente não precisa sair do Brasil para viver um chamado. Mas se você tem um chamado para ir para algum lugar, eu quero que você entenda o seguinte: o amor pelas almas, o desejo de que as pessoas conheçam ao Senhor, ele não vai surgir quando você chegar lá. Quando você chegar, vamos dizer, lá no Nordeste, daí você vai chegar lá e de repente você vai se encher de amor e aí você vai buscar se adaptar a uma cultura diferente. Não, querido, isso já tem que estar agora na sua vida. Então, primeiro você começa por aqui mesmo. Primeiro você começa praticando o ensinar a palavra, o alcançar pessoas, o ajudar pessoas que estão ao seu redor, que estão ali no seu local de trabalho. Primeiro você começa servindo os de perto, antes de servir os de longe. Você começa ajudando quem está perto. Você começa ajudando aqui na cidade. Você se envolva nos trabalhos, nas coisas que a sua igreja realiza. Se envolva, não tem um projeto social, vai lá, converse com seu pastor. Pastor, vamos começar tal coisa, vamos fazer tal coisa, vamos fazer alimento, vamos ajudar as pessoas, vamos socorrer as pessoas. E para viver o chamado, não precisa muita coisa. Se você tiver disposição, se você tiver vontade, se você realmente quiser viver o chamado, Deus vai te abrindo as portas, Ele vai te ajudando, Ele vai sinalizando os caminhos. Mas você começa por aqui mesmo, começa na sua cidade mesmo, começa no seu bairro mesmo, começa entre os seus conhecidos, começa ajudando, servindo, compartilhando as coisas dentro da sua igreja local. Porque se você não souber servir, você não serve para o campo missionário. Você não serve para viver um chamado, porque o chamado é servir, o chamado é você servir. Então começa por aí. Sexto conselho, esse é muito importante. Faça um treinamento missionário. Quero tirar dúvida, eu ainda tenho dúvidas. Faça um treinamento missionário. Eu sei que hoje existem muitos cursos de missões online. Não, eu não estou falando em curso online de missões. Você começa, faça um curso de teologia. Faça um curso de teologia. Uma organização missionária assim, ó, de respeito, de conceito, de ética. Vá para Jocum. A minha geração, quando havia alguém que tinha um chamado de Deus, eles davam exatamente esse passo. Iam para um curso de teologia, mas aqueles que eram mais instigados ainda, iam para Jocum. Lá na Jocum, eu acho que ainda é assim o treinamento, eu acredito que não mudou, porque essa é vamos dizer, a natureza do treinamento deles. Jocum é um grupo chamado Jovens com uma Missão. E lá na Jocum, eles aprendem a como viver no campo missionário. Então eles aprendem a trabalhar, eles aprendem a depender de Deus, eles aprendem a orar por qualquer coisa que faz parte do campo missionário. Eu já orei por alimento, eu já orei por calçado, eu já orei por roupas e já esperei em Deus que Ele pudesse prover o sustento, prover, porque lembra lá atrás que eu disse, aprenda a ouvir ao Senhor e a depender dEle. E lá na Jocum é uma prática, eles aprendem
a não viver uma vida abastada, aprende a ter uma vida mais simples. Ali é como um refinar. Então, vá para Jocum, faça o treinamento. Eu não sei dizer quanto tempo é o treinamento, se é 1 ano, mais de 1 ano, mas faça esse treinamento. Não online, prático. Vai e faça esse treinamento. Um treinamento sério. Um treinamento que vai te mostrar a realidade do campo missionário. Se você tem um chamado, vai para Jocum, e você não consegue passar no treinamento da Jocum, então você não tem um chamado para ir para o campo missionário. Você pode ter um chamado para servir na sua cidade, para ajudar na sua igreja, mas você não tem um chamado para sair e abraçar um chamado fora do lugar onde você vive. E há pessoas que têm esse chamado. O 7º conselho, quase terminando. 7º conselho, fez o chamado, fez o curso de teologia, aprendeu a ouvir o Senhor, aprendeu a ouvir conselhos de alguém mais experiente, buscou um crescimento espiritual, porque isso é importante na sua vida. O penúltimo passo, vá. Pega aí, vai. Se você congrega em algum lugar, veja se há apoio. Se não há apoio, como que você vai para algum lugar, que tipo de apoio você vai receber. Mas mais do que qualquer apoio de uma organização, você tem que aprender a ouvir ao Senhor. Então, vá. Vá. Dê os passos anteriores, mas vá pensando o seguinte: não existe plano B para quem abraça o chamado. Ninguém abraça o chamado pensando, bom, eu vou lá, mas se não der certo, eu venho, e aí eu guardei aqui minhas ferramentas, aí eu vou fazer tal coisa. Não. Você lembra quando Elias passou no campo onde Eliseu estava arando? Eliseu tinha várias juntas de bois, e ele tinha o seu arado, e Elias passou por ele, colocou o manto sobre os ombros de Eliseu, e Eliseu então entendeu o chamado. O que fez Eliseu? Você sabe o que fez Eliseu? Eliseu matou os bois, fez um churrasco com a lenha do arado e foi. Não tinha um plano B, não tinha bois esperando se ele quisesse depois arar a terra. Não tinha arado para ele voltar e retomar uma vida que ele parou ali atrás. Não tinha plano B. E quem está vivendo o chamado não tem plano B. Ou é, ou é. Vá, mas vá confiando no Senhor, crendo no Senhor, vivendo as experiências que Ele vai te dar. Não vá pensando assim, eu vou servir ao Senhor, eu vou viver um chamado, eu vou enriquecer. Não, querido, você não foi chamado para ser um mercenário. Você foi chamado para buscar o Senhor, para viver aquilo que Deus quer. E eu vou encerrar. Último conselho. Você aprendeu, está vivendo o chamado do Senhor, eu vou dizer para você, nunca é igual. Deus vai te levar a lugares tremendos, mas nunca é igual. Mas depois que você pôs a mão no arado, Jesus diz assim, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Eu saí de Porto Alegre no ano de 1985. Quanto tempo que dá? Deixa eu ver aqui. Foi 2 anos antes de casar, então são 41 anos. Acho que são 41 anos. Deixa eu ver aqui, fazer a continha aqui, ó. 41 anos. Há 41 anos atrás, eu saí de Porto Alegre. Jovem, cheio de sonhos, as minhas coisas, tudo dentro de uma bolsa, assim, como é que chamava aquele negócio lá?
Era um negócio que o correio, ele levava correspondência, um negócio de lona, assim, era uma mala bem grande, não lembro agora o nome que chama aquilo. Não sabe o nome daquilo? Não. Tudo que era meu coube ali dentro. Roupas, livros, cobertas, tudo que era meu mesmo, eu coloquei ali e fui embora. A gente já viveu ao longo desses, depois nós casamos e já faz 39 anos de casado. A gente já viveu muita coisa nesses 39 anos de casado. 2 anos antes eu fiquei sozinho lá em Santo Ângelo. A gente já viveu muitas coisas boas e muitas coisas difíceis, duras, pesadas, mas a gente nunca desistiu. A gente nunca desistiu. Não desista. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, disse o Senhor Jesus, não é digno de mim. O chamado, ele não é algo passageiro. Ele é para a vida toda. É para a vida toda. Bem como diz aquela canção, segure na mão de Deus e vá. Não desista. Pastor, qual é o quinto conselho? O quinto conselho. Comece por aqui mesmo. Comece por aqui mesmo. O último conselho, nunca desista. Nunca desista. Gente, olha, as coisas boas são tremendas, mas as coisas ruins, as coisas desagradáveis, às vezes as faltas, as escassezes que a gente viveu, mas a gente nunca pensou em desistir, nunca pensei em voltar para casa, nunca. Agora tem a facilidade do WhatsApp, das coisas, todo mundo tem telefone. Paz, Fátima Dias, amém, Deus abençoe. Mas naquela época não tinha, era por carta. Eu mesmo passando as coisas mais difíceis da minha vida, sozinho e depois casado, nunca escrevi uma carta para o meu pai dizendo, ô pai, eu estou aqui, estou vivendo o meu chamado, me manda dinheiro, ou para os meus irmãos, ou para um tio, ou para alguém que eu soubesse que tinha recursos. Nunca, 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 nunca. Eu entendi que se há um chamado, quem tem que prover é o Senhor, quem tem que sustentar é o Senhor. E a gente nunca desistiu, nunca desistiu. Quem saiu de casa com uma mala só de coisas e hoje vivo aqui nessa chácara, que eu hoje percebo que Deus nos deu essa propriedade, porque muitas coisas que a gente teve que se desfazer depois, mas Deus nos deu esse sítio aqui na verdade é a nossa aposentadoria, é o nosso futuro. Um dia eu vou ter que parar e aí o meu sustento vai ser daqui, o nosso sustento, meu, da pastora, as gurias já estão encaminhadas, né, pastora? Gente, nunca desista, nunca desista. Você não pode começar alguma coisa em Deus pensando, eu vou desistir. É que nem casamento, você não casa pensando, se não der certo eu vou ali me divorcio, eu vou lá e me separo. Não, gente, a gente casa para viver a vida inteira junto. Tá ok? Nós vamos orar. Nós vamos falar com o Senhor. Nós queremos orar por você, pela sua família, você que está em casa, você que está aí talvez à volta de uma mesa, como o pessoal ali na casa da Pâmela, lá da irmã Jessi, vocês estão aí juntos. Nós queremos orar nessa noite, queremos orar pela sua casa, queremos orar pela sua saúde, queremos orar para que o Espírito Santo ele possa se mover na tua vida, ele possa se mover no teu lar, que você possa verdadeiramente se agarrar no Senhor, que esses conselhos que você ouviu, eles possam te ajudar. Quem sabe alguém está me ouvindo aqui, está hoje sendo aguçado pelo Senhor, sendo chamado pelo Senhor para realizar algo que a pessoa às vezes nem imagina o que é, porque eu sabia que o Senhor queria que eu saísse da minha casa, da minha família, e Ele me levou a tantos outros lugares, depois de Porto Alegre, Santo Ângelo,
Charqueadas, General Câmara, Santa Catarina, Bento Gonçalves, São Gabriel. Ao longo desses anos são 7 cidades e umas 30 mudanças. Santo Ângelo também. Umas 30 mudanças nós fizemos de uma casa para outra, de um lugar para o outro. Aqui em São Gabriel a gente se mudou várias vezes, até que definitivamente o Senhor nos trouxe para a nossa terra de Canaã. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida. Se você está com a família e vocês quiserem dar as mãos para nós orarmos, para nós intercedermos. Se você andou com o Senhor um tempo e parou por algum motivo, desistiu por algum motivo, vamos orar nessa noite para que o Senhor te desperte novamente, que Ele aguce novamente um desejo de segui-lo. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti nessa noite de domingo, Senhor. Quantas famílias estão agora reunidos? Quantas famílias estão agora de mãos dadas, Senhor? Às vezes lutando, sofrendo, enfrentando enfermidades, enfrentando dificuldades, Senhor, lidando, meu Deus, com todo tipo de problemas. Eu oro nessa noite, Pai, que o reino de Deus venha de encontro a essa casa, que o reino de Deus venha de encontro a essa família. Eu oro, Pai, para que caiam por terra todas as investidas do mal. Eu oro, Senhor, para que a Tua paz entre nessa casa, que a Tua paz invada essa família. Todos os conflitos que estão acontecendo nessa casa, nessa família, entre esse casal, eles caiam por terra, meu Deus. Eu oro para que a Tua paz, que a Tua salvação, que a Tua provisão, Senhor, entre nessa casa. Que o Senhor possa abrir portas e, mais do que prover, o Senhor possa salvar essa vida. Eu oro por aqueles, Senhor, que por algum motivo abandonaram a fé, por algum motivo desistiram da fé. Senhor, desperta os seus corações, desperta dentro deles um desejo de Te seguir e de Te buscar. Eu oro, Senhor, por alguém hoje está tomando uma decisão de viver o chamado, está tomando uma decisão de abraçar um chamado que Tu tens dado a essa pessoa. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que Tu possas confirmar a ela a Tua direção, que Tu possas, Senhor, confirmar ao seu coração aquilo que Tu queres para ela e para a sua vida, em nome de Jesus. E para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal. Amém. Meu desejo é que você tenha ouvido, que o Senhor tenha ministrado ao teu coração. Quem está ouvindo hoje, quem vai ouvir em algum momento, depois que for para o YouTube. Nós queremos encerrar aqui, desejando que você tenha uma semana abençoada. Que o Senhor continue guardando a nossa cidade de todo mal. Como eu falei antes, se você desejar contribuir para esse ministério, você pode enviar um Pix para nós, tá? Você quer investir nesse ministério? Você entende que essa casa de adoração, ela tem sido instrumento de Deus para abençoar vidas? Você pode enviar um Pix. Vou pedir para a pastora colocar ali, pastora, chave Pix, é o número do celular, tá ok? Você vai colocar ali a sua contribuição espontânea, como você quiser. Talvez Deus está ministrando aí no seu coração. A chave Pix é o número do celular, 559-975-25-5376. Vai aparecer lá, Luiz Silveira, Banco Santander. E você deixe que o Senhor te use para contribuir para esse ministério, para que a gente possa continuar anunciando o reino de Deus. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, que o Senhor te dê uma semana cheia da sua graça, em nome de Jesus. Um abração para você. Quer mandar um abraço aí, pastora? Um abraço para todos. Que Deus abençoe e uma
boa semana para todos nós. Quarta-feira, 20 horas, estamos aqui com o Papo do Reino. Vamos estar seguindo, anunciando o Reino de Deus. Um abração, fiquem na paz, em nome de Jesus.